Bolsonaro volta a atacar novamente, não é? Bolsonaro é peixe e vai ser pego pela boca, dentre outras situações. Novamente, ele ataca a democracia, colocando em xeque o pleito eleitoral do ano passado. Ele ontem, no encontro do PL Mulher, aproveitou novamente os holofotes e um evento bancado por um partido político, o PL, para atacar a democracia. Eu vou te mostrar trechos bem pequenos, porque a gente não é obrigado a ficar vendo durante muito tempo, e vou mostrar também o discurso messiânico que Michele Bolsonaro adotara, de ataques ao governo, de ataques a todas as pessoas de esquerda, vinculando quem é de esquerda ao capeta, ao mal, ao inimigo, que tem que ser abatido, que tem que ser afastado, calado, enfim. E isso é muito perigoso, isso é o fascismo, e tudo bancado com dinheiro, com cofres da democracia, da nossa república. Até quando essas pessoas vão abusar dos seus direitos, colocando a democracia em xeque, as pessoas em situação de perigo, porque isso acaba aumentando a violência política, recrudescendo as posições ideológicas em que o outro vê um adversário político como o capeta, como o próprio Bolsonaro vai falar aqui, como um inimigo. Isso é muito perigoso. E começam a trabalhar tudo isso na cabeça das pessoas para terem êxito no pleito eleitoral. E, infelizmente, usa da religião para manipulação das pessoas. A democracia está em perigo. Bolsonaro perdeu as eleições, mas o bolsonarismo está voltando e voltando com tudo, colocando a nossa democracia em risco. O evento mesmo de hoje, que foi convocado ali por pastores, apóstolos, bispos evangélicos, ali na Paulista, que diz que é em defesa da democracia, em que Bolsonaro fez vídeo apoiando, mostrei tudo isso para vocês aqui. Novamente usam das igrejas para fazer caravanas, para encher ônibus e ir até esse tipo de evento, cujo plano de fundo a gente sabe que é atacar a democracia, é colocar em xeque o pleito eleitoral, é a não aceitação do presidente que ganhou as eleições o ano passado de forma democrática e atacar o Supremo Tribunal Federal. Até quando? Porque os papagaios de piratas, o gado está sendo preso e pegando pena de 3 a 17 anos. E quem organiza todos esse tipo de movimentação, financia, incita, até agora ninguém foi preso. Até quando? Mas nunca na história teve um presidente como Jair Messias Bolsonaro. Esse homem que foi levantado e que é instrumento de Deus para resgatar o amor à pátria. Bolsonaro, instrumento de Deus. Entende o fator de um discurso ideológico messiânico? Isso é fascismo, gente. Isso é um perigo essa situação. Esse homem que veio para cuidar de quem mais precisa. Cuidar de quem? Mais de 705 mil mortes na pandemia, porque Bolsonaro foi negacionista, porque Bolsonaro reverberava a discurso contra a vacina, demorou a agir numa situação tão caótica. Se numa situação caótica ele deixou de fazer o que tinha que fazer, pense na normalidade, enviado para cuidar de quem mais precisa. Ah, pode ser qualquer um, menos Bolsonaro. Que prega o que vive. Essa é a diferença. Esse homem que não perdeu as eleições, não perdeu. Ele elegeu a maior bancada de deputados na Câmara. E vai eleger muito mais. Porque nós temos o nosso projeto de prosperidade e de libertação para a nossa nação. Prosperidade e libertação. Isso aqui é o quê, gente?
que é isso aqui, pelo amor de Deus? Isso aqui é um encontro político ou isso aqui é um culto religioso? É uma mistura, para entrar na cabeça das pessoas e manipulá-las a partir da boa fé delas, a partir da fé delas. E, infelizmente, bancado ainda pelos cofres públicos. Isso aqui é uma semente que está sendo plantada que é muito, muito perigosa, em que trata o outro, não é, adversário político, como um representante do mal, como um inimigo. Isso gera violência. E esse tipo de discurso aqui, ó, em vários países, foi gerador de guerras, foi gerador de grandes atrocidades cometidas em nome de Deus. Isso é muito perigoso e estão fazendo isso pelo Brasil afora. Tão feliz, amados, quando eu vejo ex-petista se convertendo, ex-pissolista. Eu quero isso, eu quero saquear o inferno. Ex-petista se convertendo é saquear o inferno, é tirar o petista lá do inferno, então, porque ele se converteu. Meu Deus do céu, aonde nós vamos parar com esse tipo de discurso fascista aqui? Quero tirar as pessoas desse lugar de amarra. Eles sabem fazer espetáculo e sabem fazer showzinhos e sabem fazer as gravações para depois fazer os cortes e jogar nas redes sociais e explodir nas redes sociais. E fazer a cabeça das pessoas, é aquela lavagem cerebral, parece uma seita, não é? Que um outro lado, o lado do capeta, sempre está presente. Mas vamos cada vez mais empurrá-los para fora das decisões que devemos tomar. O lado do capeta. E isso falando para milhares de pessoas que já têm ali enrustido, imbuído uma questão, não é? De política que mistura com religião. O problema não é a religião em si e nem a política em si. É essa mistura em que você desumaniza a pessoa, demoniza a pessoa e daqui a pouco vem atos de atrocidades, vem a violência política, enfim, toda a situação que, eu reitero novamente, gerou guerras, gerou atrocidades pelo mundo afora. Ninguém entende o que aconteceu em outubro do ano passado. Olha o ataque aqui à democracia. Novamente vem atacar o pleito eleitoral. Ninguém entende o que aconteceu o ano passado. Aconteceu as eleições e perdeu. A maioria do povo decidiu e pronto. Mas não é isso que ele fala. Se eu sou o ex mais querido do Brasil, não sou ex por causa do povo, que a grande maioria do povo está conosco. Isso que aconteceu, dispensam palavras. Vocês bem sabem quem interferiu e quem decidiu nas eleições. Repito, quem decidiu não foi o povo. O povo não foi respeitado. Até quando Bolsonaro vai ficar solto? Bolsonaro volta com tudo de novo, atacando a democracia, jogando para as pessoas, colocando na cabeça das pessoas, incitando as pessoas contra as instituições. Aqui ele só faltou ele falar o nome de Alexandre de Moraes. Não faltou mais nada. Só faltou ele falar que não foi o povo que decidiu, foi o TSE, foi Alexandre de Moraes. O que a justiça está esperando? Uma guerra civil? Está esperando o caos, a convulsão social para fazer alguma coisa? É um absurdo isso, gente. A dor é grande. Perder um jogo faz parte. Mas como esse jogo foi jogado, dói no coração. Os fatos dessa semana. Preste atenção agora. Ele vai aproveitar do que está acontecendo para entrar na onda e atacar o Supremo Tribunal Federal. Ocorrido entre dois poderes em Brasília, bem demonstra o quão podre é esse sistema. Aproveitou a onda para atacar o Supremo Tribunal Federal. Se não tivermos
ações contundentes da justiça em responsabilizar os cabeças, líderes religiosos, seja da religião que for. Como disse, o problema não é a religião. O problema é usar de palanquetes, de ideologia, de religião para manipulação das pessoas e para colocar na cabeça das pessoas que o Supremo Tribunal Federal é do mal, que quem é de esquerda é do demônio, e a partir disso não aceitar nada que seja favorável à esquerda, como, por exemplo, as eleições que ocorreram no ano passado. Essa mistura de religião e de política pode gerar o caos no nosso país. E é interessante que os jornais estão falando sobre isso. Olha aqui o que disse um jornal aqui sobre essa situação e sobre o bolsonarismo e tudo mais. Olha aqui. Bolsonaro perdeu as eleições, certo? Certo. Só que a democracia continua sob ameaça, dizem pesquisadores. Está aqui, ó. Então, os próprios sites, os próprios jornais estão falando sobre isso. Bolsonaro perdeu as eleições, mas voltou e voltou com tudo. E a nossa democracia está em perigo novamente. E esse movimento que está ocorrendo no Brasil, advindo do Senado, para fazer PECs, alterando normas regulamentares do Supremo Tribunal Federal, como agora que foi aprovada a PEC no Senado, que limita as decisões monocráticas, está vindo no momento errado. Porque eles estão usando de tudo isso para fragilizar o Supremo Tribunal Federal. Essa mudança poderia ocorrer? Poderia. Essa situação poderia ser efetivada? Poderia. Vai mudar muito pouco no poder do Supremo Tribunal Federal, no frigir dos ovos. Muito pouco. O Supremo ainda vai ter a palavra final. Só tem que decidir pelo plenário. E pode, por exemplo, derrubar essa própria PEC, que foi aprovada. Só no Senado no momento. Tem que ir para a Câmara, e não acredito que na Câmara será dado o andamento ainda esse ano. Se brincar, nem o ano que vem, por Arthur Lira. Mas, enfim, isso levanta toda uma narrativa de flexibilização do poder do Supremo Tribunal Federal, em que os bolsonaristas estão numa escalada de ataques ao Supremo Tribunal Federal, pelo menos na cabeça deles. E o próximo é tirar mais poder. Por quê? Porque sabe que os papagaios de piratas que atentaram contra a democracia no dia 8 de janeiro, incitados especialmente por Bolsonaro durante todos os anos, incitado principalmente por deputados, senadores, durante vários anos, financiados por grandes empresários, colocados ali na cabeça das pessoas dia a dia por líderes religiosos, muitos inclusive envolvidos na manifestação de hoje, sabem que a hora deles estão chegando ali diante do Supremo Tribunal Federal. Que não vai ser só o papagaio de pirata, o gado, aquele que foi manipulado e usado como bucha de canhão, que vai responder pelos seus crimes ali, estão pegando de 3 a 17 anos. Eles sabem que a hora deles está chegando. Então, eles estão tentando intimidar o Supremo Tribunal Federal, para que ele não venha fazer aquilo que tem que ser feito. Enfraquecer o Supremo Tribunal Federal só ajuda a bandido, só ajuda a golpista, especialmente aos líderes, deputados, senadores, ex-presidente, grandes empresários e grandes líderes religiosos. Então, você não vê. Ai, o Supremo é comunista. De onde que o Supremo é comunista? Todos ali no Supremo, arrisco dizer, são de direita. Defende e sempre fizeram, ou hoje estão, como elite no país. Então, existe todo esse jogo de manipulação. Olha aqui, sobre o encontro do PL ontem. Olha aqui.
Bolsonaro volta a atacar o processo eleitoral e o STF em evento no Rio de Janeiro. Foi o que aconteceu ontem e que já está aí como pauta dos jornais. Então, o governo não pode dizer que não está vendo e o Supremo Tribunal Federal também não pode dizer que não está vendo. Inclusive, compartilhe essa live para chegar nas autoridades. Bolsonaro tem que ser responsabilizado junto com a cúpula que levantou a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro, gente. Senão, vai parecer que nesse país aqui não tem justiça. E esse movimento pode crescer. E a democracia, reitero, está em risco. E quando a gente diz que a democracia está em risco, significa dizer que o governo democraticamente eleito, Lula, está em risco. E essa luta entre poderes hoje só beneficia a bandidos. E olha aqui, ó, a principal preocupação de Barroso com a PEC que mira o STF. A principal preocupação de Barroso, segundo essa reportagem aqui do Metrópolis, não é a limitação do poder. Até porque Luiz Barroso, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, falou que a flexibilização do poder é muito pequena. O Supremo Tribunal Federal continua com a palavra final. Só tem que decidir pelo plenário, mas a palavra final é dele, do Supremo Tribunal Federal. Tanto que o próprio Supremo Tribunal Federal, caso essa PEC seja aprovada, o Supremo Tribunal Federal, pelo seu plenário, pode derrubar essa PEC e dizer que ela é inconstitucional e acabar tudo. Pronto. Então, o temor de Barroso não é essa PEC. O temor de Barroso é uma escalada, um levante contra o Supremo Tribunal Federal para tentar enfraquecê-lo e intimidá-lo naquilo que tem que ser feito. Porque você sabe que, e a gente tem falado sobre isso, com a escolha do novo Procurador-Geral da República por Lula, e segundo Lula, será Paulo Gonet, essa nova figura na Procuradoria-Geral da República é muito importante, porque acredito e quero acreditar que não será um engavetador como Augusto Aras e Lindor Araújo. E a partir disso, a Polícia Federal concluindo os vários inquéritos policiais, inclusive um deles é referente à tentativa de golpe, em que investiga, por exemplo, Bolsonaro enquanto um dos incitadores e autor intelectual da tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, inclusive a questão das joias em que está sendo investigado, inclusive Michele Bolsonaro também é investigada nesse inquérito policial, a questão da fraude do cartão de vacina, da fraude do sistema do Conex SUS, todas essas situações que estão sendo investigadas em relação da pandemia também da Covid-19, estão sendo investigadas, devem findar as suas investigações no final desse ano para o início do ano que vem. Com a delação de Mauro Cid, trazida nos autos mais provas que comprove toda a delação dele, é claro, com toda a perícia nos celulares de Wassef, Frederico Wassef, enfim, com tudo. E a Polícia Federal concluindo o inquérito policial, esses inquéritos, manda tudo para a Procuradoria-Geral da República. E a Procuradoria-Geral da República fará as denúncias pertinentes. Feito isso, inicia-se o processo no Supremo Tribunal Federal, em que quem é mais atacado hoje, Alexandre de Moraes, é o relator, e ele que decidirá pelas medidas cautelares, como busca e apreensão e como decretação de prisão. Por isso, toda essa situação de flexibilização, de tentar intimidar o Supremo Tribunal Federal. E Luiz Barroso disse que essa PEC não é o problema. Não, não. O problema é o plano de fundo que pode estar por detrás de tudo isso em uma escalada de ataque ao Supremo Tribunal Federal para intimidá-lo dentro desse contexto que vai chegar no Supremo Tribunal Federal. A esquerda tem que agir.
A esquerda tem que se movimentar. Ah, a esquerda é elitizada, André, é um povo que estuda mais, é um povo tudo bem, pode estudar mais, pode ser mais inteligente que os de direita, pode tudo, mas tem que descer do salto e ir atrás do povo. E tem que começar a agir. Eles já estão fazendo campanha eleitoral, gente. Já está colocando no púlpito ali, ó, é púlpito não, não é culto, André, mas parece culto, gente. No palco lá, já os candidatos a prefeitos, os candidatos a vereadores das eleições do ano que vem e os candidatos também das eleições de 2026, já está no púlpito não, no palco do PL Mulher, fazendo caravana pelo Brasil. Já estão fazendo campanha política. E as autoridades só assistindo. E o povo sendo levado e entrando na cabeça deles. E sendo viralizado nas redes sociais e tomando conta de tudo. E o de esquerda lá, esperando não sei o quê. E nós tem que falar, nós tem que mostrar. A gente é resistência por isso, porque a gente fala, a gente mostra, eu falo aqui, você compartilha. Quem é resistência, compartilha, curte, comenta. Porque daqui a pouco, todo mundo vai falar: "Uai, mas eu não esperava isso, eu não esperava que o bolsonarismo fosse resistir e voltar do jeito que está voltando". Já voltou com tudo, Bolsonaro inclusive. Então a gente tem que se organizar, mostrar, falar e buscar alertar. E quando você compartilha, a gente alcança mais pessoas para estar alertando as pessoas sobre essa situação e, quem sabe, né, iluminando a mente de alguns para eles acordarem dessa situação ideológica fascista, na minha opinião, e muito, muito perigosa para a nossa nação. E não sou eu que estou dizendo não, eu mostrei aqui para vocês, Metrópole está falando sobre isso, o Globo está falando sobre isso, a Folha de São Paulo está falando sobre isso, todo mundo está falando sobre isso. Só que parece que existe uma venda nos olhos de muitos que não querem enxergar. E tem gente de esquerda aqui que vem comentar no meu canal e vem me criticar, falar que eu não devia estar falando. Gente, vocês querem o quê? Sabe por que que Bolsonaro virou o que virou? Porque ele foi subestimado pela esquerda. Ninguém acreditava em Bolsonaro, nem a esquerda, nem a direita, e deixou o Bolsonaro lá. Não, Bolsonaro é inexpressivo, não, Bolsonaro e virou o que virou. Vamos subestimar esse movimento novamente e também. Ah, é o início do fim. Temos que agir. Temos que ter um maior alcance nas redes sociais. A esquerda, o governo tem que mostrar, fazer e aparecer. E também desfazer fake news, mentiras. E esse PL Mulher está plantando sementes muito, muito perigosas para a nossa nação. Desse seu comentário que ele é muito importante. Você sabe que o mais importante aqui para mim é o seu comentário. O que que eu comentaria diante de tudo isso? Está na hora de acordar. Está na hora de agir. Está na hora de fazer. Se eles já estão fazendo campanha eleitoral do jeito que eles já estão fazendo, a esquerda também pode fazer. Se eles podem, a esquerda também pode fazer. Está esperando o quê para fazer então? Ué, gente, para ter os videozinhos para a gente compartilhar e virilizar, enfim, alguma coisa tem que ser feito. O Supremo Tribunal Federal precisa de apoio. Precisa de apoio. Precisamos apoiar. Esse seria o meu comentário. Mas eu não quero saber o meu comentário não, gente, não quero saber o meu comentário não, eu quero saber o seu comentário é o mais importante. Deixe seu comentário, dá aquela paradinha, curte a live, porque quando você curte, o YouTube indica para mais pessoas, e estamos juntos nessa luta. E nós somos o quê? Resistência. E é isso, resistência é isso, é mostrar aquilo que as pessoas não querem muito ver. E lutar contra isso, trazendo informação, conscientização.
nós somos resistência e estamos juntos sempre, viu? Quem gosta, fica. Quem não gosta, já foi embora e tá tudo bem, tá bom? Meu querido, minha querida, muito obrigado pela sua paciência, pela sua companhia, pela sua sapiência, sempre juntos aqui, viu? Beijo no seu coração, até a próxima live e se cuida, viu? Até mais. Tchau, tchau.